Os mecanismos da mediunidade. Como se dá o fenômeno mediúnico? Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. O perispírito é o princípio de todas as manifestações, e o conhecimento dele é a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, parágrafo 6, número 34. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium, que dá maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos comunicantes. Os fenômenos espíritas só podem produzir-se pela ação recíproca dos fluidos que emite o médium e o espírito comunicante. Temos como regra sem exceção que, ocorrendo um fenômeno de comunicação com o mundo espiritual, necessariamente haverá a participação de um médium. A presença da faculdade mediúnica em alguém liga-se à possibilidade da expansão do seu perispírito. Esta expansão pode ser entendida como o seu parcial afastamento do corpo físico. As relações entre os espíritos comunicantes e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só com certos espíritos podem comunicar-se, ou com espíritos de certas categorias, e outros que não o podem a não ser pela transmissão do pensamento, sem qualquer manifestação exterior. É fundamental deixar claro que, de modo algum, a ideia popular de que, no processo mediúnico, o espírito do médium sai e dá lugar ao espírito comunicante, que passaria então a servir-se diretamente do corpo do médium. Os instrutores espirituais já esclareceram a Kardec, no importante capítulo do papel do médium nas comunicações espíritas, do Livro dos Médiuns, que essa ideia não corresponde à realidade. A mensagem sempre passa pelo espírito do médium, mesmo quando ele não guarda disso a consciência ao despertar do transe. Vejamos o que diz o 6º parágrafo do item 223 do Livro dos Médiuns. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem, por intermediário, o espírito do médium? É o espírito do médium que é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância, e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Compreendemos então que, em última instância, o comando do veículo físico só pode ser feito pelo seu próprio dono. Poderíamos dizer que o corpo material é feito sob medida, para cada espírito, e que não serve para nenhum outro. O espírito estranho não tem como agir diretamente sobre as células materiais, formadas sob a influência de outro espírito. Essa é uma regra absoluta e sem exceções, nem mesmo na mediunidade dita mecânica, ou ainda nos casos de efeito físico, onde uma mensagem inteligente é transmitida, como a tipologia, que é escrita por meio de prancheta e outras. Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223.
na questão 10. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium nunca está completamente passivo. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com a dos espíritos comunicantes, mas nunca é absolutamente nulo. Sua participação sempre é necessária, como intermediário, mesmo para os que chama de médium mecânico. Perispírito e o fenômeno mediúnico. Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 5. O espírito pode se comunicar com o homem? Pode haver entre ambos troca de pensamentos? E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre se comunica com um que está aprisionado? Desde que se admita a sobrevivência da alma, é racional negar a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão em todos os lugares, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseje comunicar-se conosco e que para isso sirva-se dos meios que estão à sua disposição? O que é um médium? É uma pessoa que recebe tratamento magnético antes da encarnação. O perispírito sofre modificações sutis que transmite ao organismo. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.